Continuando com o nosso seminário, a discussão agora tem como tema cultura como instrumento de regeneração urbana. Nós teremos dois talks, um do Pedro Gadanho e um do Donald Hislop. O Pedro Gadanho, que será o nosso primeiro panelista, é curador de arquitetura urbana do Departamento de Arquitetura e Design do MoMA, arquiteto português. Pedro se juntou em 2012 ao MoMA, em Nova York, onde coordena o programa para jovens arquitetos, uma parceria do MoMA e do MoMA PS1, para fomentar novos talentos e estimular projetos de pesquisa em design. Recentemente, ele organizou a exposição Uneven Growth sobre Tactical Urbanism for Expanding Megacities, em cartaz no museu até maio de 2015. Por favor, Pedro, a palavra agora é sua. Bom dia. Eu, apesar de falar português, vou tentar falar devagar, que é para ver se me percebem. E é um prazer estar aqui. Obrigado à Bienal e à Arquefuturo pelo convite. E é um prazer também ver que há uma audiência cheia a esta hora da manhã para discutir estas questões. Portanto, o nível de participação já é, nesse sentido, otimista e prometedor. Eu vou falar do museu como plataforma de debate urbano, ou seja, como um museu como, não só como tem sido entendido nos últimos anos, como uma intervenção arquitetónica que é capaz de gerar regeneração urbana efetiva, mas também como uma plataforma cultural a partir do qual se pode organizar a discussão sobre a cidade. Não é exatamente um papel tradicional do museu, embora historicamente tenham acontecido exposições e programas nesse sentido, mas é algo que me parece que está a acontecer mais e mais. Tem a ver com a ideia de que o museu tem uma responsabilidade, enquanto ator que gera uma audiência relevante, é um ator importante na cidade a lançar temas para o debate. Não só o museu, mas também instituições, justamente como a Bienal, e eu vou focar algum desses aspectos nesse sentido. Assim, eu começaria e exploraria a ideia de que o museu pode ser um ativador urbano, pode ser até um foco de ativismo no sentido desse lançamento do debate e pode ser também um agitador no que diz respeito à discussão do urbano. E são esses três aspectos que eu quero focar ao longo desta apresentação. Eu acho que assim também me ouvem, não é? É mais prático estar aqui. Não ouve? Eu tenho aqui o microfone. É suposto ter o microfone. Sim? Estou. Sim. E, portanto, o primeiro projeto que eu quero falar, como foi aqui dito, é o projeto do Young Architects Program, que é um projeto que foi iniciado há 15 anos em colaboração com o MoMA PS1, entre o MoMA e o MoMA PS1, e que basicamente é uma intervenção no pátio do museu que está associado a um programa de música que congrega muita gente para o museu ao fim de semana, durante o verão, no verão quente de Nova Iorque. O projeto inicialmente foi definido enquanto projeto arquitetónico e associado ao projeto de programação musical. Foi criado com uma ideia de oferecer uma praia urbana àqueles que não tinham a possibilidade de ir para a praia. Ou seja, que não tinham a possibilidade de sair da cidade para ir fazer praia noutro sítio, que tinham que estar na cidade, que tinham menos meios para se deslocar e que, portanto, poderiam ter um espaço de diversão dentro da cidade. E, portanto, nesse sentido, o museu queria atrair a comunidade local e, aliás, oferece entrada gratuita para as pessoas que habitam em Queens para esse programa ao sábado à tarde e queria, obviamente, oferecer uma alternativa enquanto programação cultural para um público urbano mais jovem. Mas também, ao longo do tempo, foi-se criando esta ideia de que o concurso que era realizado para arquitetos era também uma forma de instigar o talento e de aferir, de algum modo, o que é que se estava a passar na comunidade arquitetónica. E é nesse sentido que, para mim, de algum modo, me interessa o projeto, como arquiteto, obviamente, e como curador de arquitetura, que é o facto de, a cada ano que passa, se poder aferir quem é que está emergindo em termos de talento arquitetónico, mas também quais são os temas que os arquitetos
estão a trabalhar e a discutir e como é que esses podem emergir através dessa instalação, que é um fundo, uma espécie de background para o evento, mas que também é algo que pode gerar o debate urbano e a discussão urbana. E é nesse sentido que este projeto, em 2012, por exemplo, pode ser utilizado como um exemplo que, curiosamente, cruza a ideia de uma dimensão icónica da arquitetura, como tem sido discutido muito nos últimos anos, e, portanto, a presença de um objeto arquitetónico icónico que vai para além da presença no pátio, da ocupação do pátio do museu e que criava atração visual, inclusive, para as zonas circundantes do museu, mas era também uma intervenção que partia de uma exploração que eu costumo dizer ser out of the box, ou seja, uma utilização menos habitual da ideia de sustentabilidade. E neste caso com uma aplicação de nanopartículas na superfície daquele objeto arquitetónico que correspondia ao equivalente a tirar 200 carros de circulação. Eram nanopartículas que comiam a poluição e, portanto, correspondiam à saída de 200 carros da cidade, de circulação todos os dias. E, portanto, havia ali uma intenção quase política de usar, e como ouvimos antes na apresentação anterior, de usar a intervenção arquitetónica não só como esse elemento de divertimento, não só como elemento icónico, obviamente direcionado a quem queria com o Instagram mandar a imagem do lugar onde se estavam a divertir no fim de semana, mas também como algo que tinha realmente um efeito sobre a cidade. E não era um efeito necessariamente grande, com grande consequência, mas pelo menos alertava para a ideia da discussão. E é esse foco que eu quero dar nas diversas participações, nos diversos projetos que vou apresentar aqui. E devo dizer também que, obviamente, nesse sentido, há uma espécie de ambição de curar a cidade através da arquitetura, fazer a curadoria da cidade mais do que só a curadoria da arquitetura. Ou seja, ter uma presença efetiva na cidade, interagir com a cidade. E não estou certo, talvez, que, estando o Young Architects Program confinado a um pátio do museu, se realmente consegue dar esse salto para a cidade. Talvez tenha que haver projetos no futuro em que realmente os projetos começam a escalar pelo muro e a fugir do pátio para intervir mais diretamente na cidade. Mas, de algum modo, digamos que há um eco de ideias que vêm já do passado de que realmente poderia haver uma atitude curatorial relativamente ao modo como entendemos a cidade. E um exemplo maior, talvez, é o do Weissenhof em Stuttgart, em 1927, em que Mies van der Rohe convida uma série de arquitetos para demonstrar um modelo de urbanização moderna e em que, portanto, se transforma numa ideia de curadoria da cidade através da arquitetura. E, claro, este projeto é ambicioso, houve algumas ações ao longo do tempo que reproduziram este tipo de lógica curatorial na cidade, e eu estou-me a lembrar do Previ, por exemplo, no Peru, que também utilizou arquitetos vindos de vários sítios para definir modelos de cidade para uma zona de evolução urbana, mas também o IBA em Berlim, que também vivia do convite a diversos arquitetos para ativar a cidade com um programa curatorial muito específico. No entanto, e como ouvimos aqui um pouco antes, não é sempre possível fazer cidade através deste tipo de ação curatorial e acabam por ser as intervenções efêmeras que se calhar acabam por ser mais evidentes e mais rápidas no sentido de demonstrar uma ação política perante a cidade. E eu, nesse sentido, referiria 2 projetos antes da minha chegada ao MoMA que me parecem importantes no contexto desta discussão e que têm a ver exatamente não com o papel do museu enquanto instituição, mas com esse papel paralelo da Bienal, do evento efêmero, como capacitador de uma ação mais direta e mais rápida sobre a cidade. Ou seja, ter um efeito mais rápido sobre a cidade e não, às vezes, o tipo de efeito que o museu poderá ter a longo prazo, porque implica sempre prazos muito longos de preparação, etc. Normalmente uma Bienal são 2 anos de preparação, são ações que estão durante alguns meses na cidade e, portanto, têm um efeito muito direto e imediato. Mas o projeto que eu quero referir aqui é um projeto que combina, se calhar, as 2 lógicas, o da ação temporária, da presença na cidade, e muitas vezes presenças inesperadas no espaço público da cidade, e, por outro lado, o projeto que ambiciona fazer a curadoria da cidade.
Isto é um projeto que é feito em 2003 no âmbito de uma Bienal chamada Experimenta Design, onde eu estava como curador e como co-diretor da Bienal, e onde nós reagimos em 3, 4 meses em termos de preparação ao facto de que Lisboa, nessa altura, estava a construir uma série de parques automóveis, silos automóveis, ou seja, parques verticais que utilizavam edifícios existentes na cidade, mantinham a fachada antiga, porque existem regras de manutenção da cidade tradicional, e, portanto, mantinham a fachada antiga e simplesmente esvaziavam o edifício e ocupavam-no com uma intervenção de parqueamento automóvel muito direta. E nós, que estávamos em contacto com a cidade para organizar a Bienal, pareceu-nos a ideia absolutamente terrível e propusemos um concurso alternativo para jovens arquitetos em que houvesse ideias de parqueamento que pudessem ter novas multifuncionais, multiprograma, que pudessem olhar para o programa do parqueamento urbano como uma espécie de catalisador urbano, mais do que simplesmente uma função monotemática. E, nesse sentido, obviamente, geraram-se projetos experimentais muito rapidamente e depois, inclusive, decidimos que estes projetos deviam ser mostrados na rua. Ou seja, na principal praça de Lisboa, houve um caminhão que tinha diversas intervenções artísticas, design, etc., mas também estas maquetes que vêm ali expostas no meio da rua. E porquê? Para exatamente levar a discussão para a rua, como estava também o Lucas a referir, e para, muito diretamente, convocar um público que normalmente nem sequer acederia ao museu para entrar nesse diálogo e para perceber o que estava a ser proposto. E aqui há uma situação já crítica, que é o facto de muitas vezes a instituição ser já por si uma barreira, porque muita gente não acede de facto ao museu e, portanto, não acede à discussão que o museu pode querer propor. Nesse sentido, para mim, isto era importante porque ia para a rua, interpelava diretamente as pessoas na rua e, curiosamente, acabou por ser um projeto que suscitou uma espécie de crítica à cidade, que a cidade aceitou e passou a falar com estes arquitetos para esses programas. Chegou-se a realizar um, mas depois devo confessar que foi um projeto falhado, no sentido em que logo que os jovens arquitetos começam a trabalhar com a cidade, começam a entrar em conflito com a engrenagem, o mecanismo burocrático, até aspectos de corrupção que nós sabemos que são também muito impeditivos no funcionamento da cidade. E, portanto, é óbvio que aí seria o momento em que a curadoria teria que ser até talvez mais ativa, no sentido de permitir o diálogo e permitir que esses mecanismos, que são muitas vezes obsoletos e muito rígidos dentro da cidade, pudessem ser alterados. Mas esse parece-me que será o desafio a seguir. Este projeto foi falhado, mas pode ser um belo falhanço no sentido de propor que a ideia pode ser tentada novamente. Aliás, parece-me que há um potencial que eu vou referir também a seguir, exatamente nessa ideia de projetos que não são completamente concretizados, mas que culturalmente deixam a semente para poderem ser reinterpretados no futuro, poderem ser novamente apropriados e gerar uma intervenção urbana futura. Outro projeto que foi realizado, mais uma vez, no âmbito de um grande evento cultural, foi um projeto no âmbito da Guimarães, Capital da Cultura, a Capital Europeia da Cultura, em 2012. Estava já eu no MoMA, mas era um projeto que vinha a correr e que inaugurou nesse verão de 2012. E aqui entramos mais no campo de já não tanto usar a ideia de fazer a curadoria do edifício na cidade como uma rede, como uma proposta de também revelação de talento arquitetónico, como no Young Architects Program ou como no caso anterior, mas numa situação em que convocámos um concurso aberto a toda a gente, houve cerca de 300 a 400 respostas de gente para fazer intervenções na cidade. Mas intervenções na cidade que deliberadamente tivessem um caráter político, que nos permitissem, como também dizia o Lucas antes, nos permitissem ler a cidade de uma forma nova. Ou seja, alterações temporárias que nos permitissem ler a cidade de forma renovada, crítica, que nos permitissem interrogar o uso do espaço público. E um dos projetos que, de certo modo, teve mais sucesso nesse sentido foi uma apropriação das fontes desta cidade. É uma cidade muito tradicional, uma cidade barroca,
com muitas fontes em diversos locais, diversas épocas, e houve um grupo que propôs ocupar as fontes, transformá-las não nesse aspecto representativo do poder de um determinado momento histórico, mas torná-las em lugares lúdicos, de interação com a água, simplesmente instalando equipamento de piscinas, etc., dentro das piscinas. Isso fez com que a população pudesse utilizar a fonte como piscina e que de repente percebesse que a fonte podia ser mais do que só esse elemento histórico que tinha um certo caráter relativamente pesado. E parece-me que este projeto, nesse sentido, simboliza como a intervenção temporária nos pode permitir alterar a percepção do que é a ideia de espaço público, como é que o espaço público pode ser utilizado. Isso leva-me de volta ao MoMA e à primeira exposição que fiz quando cheguei ao MoMA, também em 2012, e que tinha a ver já com uma ideia completamente diferente, que era como utilizar uma coleção histórica de arquitetura para reler os seus significados para temas contemporâneos. Como é que podemos ler a história do passado para tentar perceber a situação em que estamos e tentar perceber como é que, de algum modo, podemos ter também um projeto pedagógico. E digo um projeto pedagógico, tal como aqui se ouve falar muito em projeto educativo dentro da Bienal, pelo simples facto de que muitas vezes as pessoas, quando vão ao MoMA ou a grandes museus internacionais, têm alguma noção da história da arte, do papel dos artistas em determinados momentos, mas logo que eu cheguei ao MoMA comecei a perceber que as pessoas andavam pelo museu, particularmente nas exposições de arquitetura, e estavam, como dizemos em bom português, como a boi a olhar para palácio. Ou seja, não percebiam realmente a cultura arquitetónica que estava por trás das imagens que viam. E existe, porque não há formação, existe uma dificuldade da população em geral em perceber não o edifício, que percebem numa percepção imediata, distraída, como dizia o Walter Benjamin, que é uma percepção da cidade e percebem ou até têm um gosto sobre, ou uma opinião sobre a arquitetura construída. Mas, na verdade, não sabem qual é o discurso arquitetónico que está por trás dos edifícios. Qual é a construção cultural que está por trás desses edifícios. E, no fundo, num momento como o Museu de Arte Moderna, em que 99% da audiência é não arquitetos, existe uma espécie de projeto pedagógico que é também ensinar a ver a arquitetura. Ensinar a dizer o que é que está por trás da arquitetura e o que é a arquitetura. Ora, quando eu cheguei a Nova Iorque, estava ainda a decorrer os últimos momentos do Occupy Wall Street Movement, que vimos ali uma imagem anteriormente. E, curiosamente, na comunidade arquitetónica, na internet, etc., corriam ainda algumas conversas do género: nós, como arquitetos, o que é que podemos fazer quanto à cidade? Como é que podemos participar na cidade? E a mim pareceu-me que era uma pergunta que estava errada ou deslocada, porque, obviamente, como já disse aqui o Lucas, qualquer arquiteto, quando faz uma intervenção na cidade, até por causa dessa relação entre polis e política, que é bastante evidente na sua origem no grego, quando se está a fazer cidade, está-se a fazer uma intervenção política, está-se a modificar, eventualmente, a cidade, a modificar a percepção da cidade e a criar situações que, obviamente, necessitam, por vezes, de mudança. E então ocorreu-me ler a coleção do MoMA, a partir de 1968, um momento crítico da alteração justamente da percepção da cidade e da ocupação da cidade. E, a partir desse momento, ler a cidade, ler os projetos de arquitetura que normalmente eram observados quase só de um ponto de vista estético, do ponto de vista artístico ou da sua presença enquanto avant-garde, não é? Por exemplo, quando vemos os projetos dos anos 60, da neo-vanguarda dos anos 60, de autores como os Archie Graham ou Cedric Price, que foi aqui referido, ou muitos outros, normalmente lemos como uma espécie de ruptura estética, uma vanguarda artística que propõe uma alteração da cidade. Mas podemos também ler esses projetos como políticos, porque obviamente eram projetos que olhavam para a cidade existente e que propunham modelos radicais de alteração de modelos de vida e de modos de viver o urbano. E nós tendemos, inclusive como arquitetos, a esquecer que esses projetos de facto tinham uma carga política brutal. E, portanto, nesse sentido, o projeto, este projeto expositivo era quase pedagógico no sentido de fazer as pessoas reler aquilo que estavam habituadas a ler exclusivamente como projeto estético, como um projeto político. E era interessante ver pessoas a reagir dizendo que nunca tinham olhado para os Archie Graham como um projeto político, um projeto quase de ativismo relativamente
a uma ideia de cidade. Mas também, nesse sentido, foi curioso perceber que, quando se queria falar da nova responsabilidade social que o arquiteto pode assumir e que tem ressurgido no discurso contemporâneo da arquitetura, ecoando aquilo que foi o princípio do movimento moderno, da responsabilidade social do arquiteto a responder à realidade envolvente, curiosamente, quando cheguei a esse momento, percebi que havia muito pouca coisa historicamente que representava esse tipo de empenho social do arquiteto na coleção do MoMA. Havia até aí um projeto do Mazzanti, do Giancarlo Mazzanti, na Colômbia, uma intervenção em Medellín, que era um projeto recentemente adquirido, e depois houve algumas aquisições feitas mais, e, portanto, a própria modelação da coleção para refletir outro tipo de condições era também importante, obviamente, historicamente. E, nesse sentido, quase todos os projetos que estavam nesta secção tinham sido aquisições recentes, nesse momento, para demonstrar outra maneira de ser político do ponto de vista da arquitetura, incluindo Raum Labor, as intervenções de Álvaro Siz em 1974, quando há a Revolução Portuguesa, outra revolução sem armas, by the way, em 1974, em que a população toma muito nas mãos o processo participativo na construção ou na reconstrução da cidade. Mas, curiosamente, e falando de cidade performática, houve outro projeto e outra aquisição nessa altura para integrar também essa exposição. Foi justamente uma performance arquitetónica, a primeira adquirida na história do museu, que não é só uma performance dentro do museu, no sentido em que, como veem aqui, há uma espécie de construção de um interior feito com pedaços de móveis do IKEA e que mostra uma espécie de atitude subversiva do arquiteto a usar elementos existentes comerciais para reconstruir uma determinada realidade, mas que principalmente era uma performance que intervinha na cidade e que se relacionava com os atores urbanos na cidade. É um projeto do Andrés Raque, um arquiteto de Madrid, que faz uma intervenção em que, durante alguns meses antes da performance final, vai contactar pessoas dentro da cidade, na vizinhança do museu, que utilizam o seu espaço doméstico, a sua casa, como um foco de atividade política. Ou seja, como é que as pessoas, a partir de sua casa, fazem uma editora de livros para divulgar um certo tema, ou utilizam um pequeno restaurante que leva a discussões na comunidade, como é que utilizam o seu espaço da casa para criar o debate sobre a cidade. E, portanto, é um espaço que vai buscar diversos personagens na cidade, traz esses atores reais para o museu e depois essas pessoas falam da sua atividade aos visitantes, e a performance é esse diálogo entre pessoas que vivem na cidade, que fazem da casa o seu momento político e que depois podem, de certo modo, convencer o público ou falar ao público sobre essa possibilidade da atividade política. Isto leva-me ao último projeto, que é um tema principal. Eu tenho aqui 3 minutos, portanto, se calhar espero em 5 minutos falar sobre o assunto e poder depois desenvolver mais na discussão, que é também a ideia que o museu pode ser também agitador. Agitador no sentido de lançar temas de discussão que não estavam na agenda das pessoas e que, de algum modo, se podem tornar temas. Porquê? Porque o museu, e principalmente um museu como o MoMA, mas também uma Bienal como São Paulo, com o impacto que tem através dos mídia, através da comunicação que se gera à volta do evento, podem lançar temas para o debate. E, portanto, é um debate não só do visitante que vem ao museu, mas um debate que se propaga através de outros meios, através da televisão, de jornais, etc. E é aí que o museu pode atuar como plataforma, porque tem essa capacidade de chegar a esses diferentes meios e ter um impacto que é muito mais do que o número de visitantes que vêm ver efetivamente a exposição. O facto de eu estar aqui a falar sobre esta exposição faz parte desse efeito de expansão daquilo que pode ser transmitido. E, nesse sentido, houve uma série lançada no museu pelo ex-curador-chefe do Departamento de Arquitetura, que por acaso está aqui, Barry Bergdahl. Foi uma série chamada Issues on Contemporary Architecture, que particularmente focava temas societais importantes que requeriam, de algum modo, um olhar arquitetónico ou a possibilidade de uma imaginação arquitetónica para repensar problemas que estavam para vir ou que estavam a acontecer. Sendo que o
O primeiro deles foi um caso bastante presciente, digamos, o Rising Currents. Principalmente foi muito revisto quando aconteceu a Sandy Storm em Nova York, que criou esta disrupção da cidade e portanto, gerou realmente uma atenção maior da parte do público americano sobre os efeitos das alterações do clima e da subida do nível das águas, e a exposição tinha falado disso 2 anos antes do evento, já propondo que poderia haver um pensamento arquitetónico sobre esse assunto. Foi dentro dessa linha e dentro desta série de exposições que eu tinha a responsabilidade de fazer a próxima exposição, e para mim o tema que se calhar nessa altura requeria, há 2 anos atrás, quando propus a exposição, a chegar a Nova Iorque, o tema que para mim me sugeria, obviamente, uma mudança radical na maneira como o papel do arquiteto também poderia estar a mudar, era obviamente a questão de cada vez estarmos mais submetidos a um processo de urbanização. Em 2008, metade da população mundial finalmente vivia em cidades, sendo que essa progressão vai agora ser mais rápida, mas um dos temas que era falado, ou pouco falado, relativamente a esse crescimento urbano muito grande dos próximos 30, 40 anos, era o facto de que uma boa parte da população dessas cidades em crescimento ia ser uma população pobre. Ou seja, isso não fez tanto parte da discussão geral do crescimento urbano, e lembra-nos que também essa divisão e essa desigualdade, à medida que vai crescendo, pode ser também uma catástrofe natural ao nível daquilo que descrevemos aqui, como por exemplo a subida das águas por efeito das alterações climáticas. E portanto surgiu a ideia de que poderíamos talvez endereçar o modo como os arquitetos poderiam responder mais a essa questão. Ou seja, não só trabalhar para o 1%, como se costumava dizer depois do Occupy Wall Street, mas também trabalhar para os 99%. Ou seja, entenderem, os arquitetos em particular, poderia haver toda uma outra clientela anónima, mais pobre, mas que existe realmente fundos de apoios de NGOs, etc., a trabalhar nessas áreas, e portanto existe efetivamente uma possibilidade do cliente, do bom cliente que pode gerar projetos, e portanto de alterar um pouco essa percepção de onde é que o arquiteto trabalha e para quem é que trabalha, quem é o seu cliente. E nesse sentido, obviamente que já tinha havido muita investigação feita sobre cidades nos últimos anos, muitas exposições que focaram esse tema, uma inclusive na Tate Modern, aqui há uns anos atrás, que focava essas culturas emergentes da cidade e as práticas artísticas na cidade, mas interessava de algum modo dar um passo seguinte e não só fazer análise, mas de algum modo partir para propostas concretas, muitas vezes até se calhar utópicas, se calhar parciais, mas que pudessem, mais uma vez, gerar a discussão. Também havia muita literatura que falava dessa possibilidade de, com o aumento da desigualdade, de estarmos a criar um planeta de favelas, e, portanto, obviamente que havia uma série de questões que eram discutidas num circuito especialista, mas que se calhar mereciam ser discutidas por uma audiência mais geral. E era aí que o MoMA surge como uma plataforma natural para poder expandir a discussão, para poder alargar a conversa a outros intervenientes. Aqui temos uma situação de São Paulo, e em São Paulo é bastante evidente exatamente essa noção de como a cidade está a crescer de modo desigual. Uneven Growth foi exatamente o tema que foi escolhido, a maneira como a cidade tem contrastes brutais entre diversos dos seus momentos, quer através da desigualdade socioeconómica, mas também através da distribuição de recursos, dos recursos que temos na cidade, infraestruturais, espaço público, educação, saúde, etc. Ou seja, são problemas gigantes que obviamente não iam ser resolvidos e não poderiam ser resolvidos através de uma pesquisa feita no âmbito de uma exposição, mas que pelo menos poderiam ser lançadas para o debate com maior eficácia. E de algum modo ecoavam obviamente o que estava já a acontecer em intervenções de escala pequena, nomeadamente, por exemplo, no campo do design, em que tem havido uma atitude de aproveitar tecnologias que são cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis e que podem ser usadas em campos onde nunca foram usadas. Por exemplo, aqui um projeto em que a iluminação através de LEDs é combinada com
o solar power, portanto a carga solar, e que permite criar pela primeira vez iluminação para crianças em vilas remotas da África que nunca tiveram possibilidade de ter uma educação porque trabalham durante o dia e não podem estudar, não podem ler. Isto são projetos que são pequeníssimos enquanto objetos, mas que têm um poder transformativo brutal enquanto efeito potencial. E, obviamente, no campo arquitetónico havia algo de semelhante a acontecer, que era, de algum modo, a tentativa de aprender com o informal. Aprender com esses movimentos que estavam a surgir de baixo, quer a nível da cidade informal, quer a nível dessa ideia de tactical urbanism, de urbanismos estáticos, cuja definição, de algum modo, tem sido usada, por exemplo, nos Estados Unidos como um movimento altamente pragmático que aproveita pequenas situações para alterar essa percepção e uso do espaço urbano, por exemplo, como a ocupação de um lugar de parqueamento durante alguns dias para ter uma função diferente de parquear o seu carro, ou a agricultura urbana no centro das cidades, mas que eu queria levar para uma outra ideia. E muitos desses projetos já são liderados por artistas ou por arquitetos, que era a ideia de que, se calhar, o urbanismo tático tinha que evoluir para uma combinação do bottom-up e do top-down, do conhecimento especializado, que vem de cima, que representa um conhecimento acumulado grande, técnico e artístico, relativamente às possibilidades de atuação do arquiteto, e, por outro lado, aquilo que são intervenções que estão a germinar no meio da cidade e que nós ouvimos aqui falar alguns exemplos. E, portanto, como é que o arquiteto poderia funcionar como uma espécie de elemento de ligação entre o top-down e o movimento espontâneo? Como é que o arquiteto poderia ser imaginado a mudar de papel, não no sentido de esperar uma comissão, de esperar um cliente que lhe vai encomendar um projeto, mas de, como os artistas, ser mais ativista e ativar a sua própria atividade e iniciar os seus próprios projetos. Aliás, como o Lucas estava aqui a dizer há pouco, é preciso começar a fazer alguma coisa. E eu acho que, nesse sentido, por exemplo, a América Latina tem sido muito profusa em termos de representação desse tipo de movimentos. Existem, especificamente aqui, mas em Belo Horizonte, no Rio, existem vários movimentos coletivos que têm ocupado espaços urbanos para transformar a percepção desse espaço. E, portanto, era algo que estava ali, que poderia ser usado como inspiração para que arquitetos que estão na prática começarem também a mudar a sua forma de entender a cidade. E, muito rapidamente, eu descrevo agora o que é esse processo curatorial, que já estava como modelo lançado desde o Rising Currents, que era a ideia de que havia workshops em vários sítios do mundo, porque eu propus colaborações entre arquitetos locais e arquitetos que estavam fora, e, portanto, a única forma deles se encontrarem para trabalhar e discutir ideias era em workshops que foram lançados em Nova Iorque, depois em Shenzhen, na China, depois em Viena, que é o partner que coorganiza a exposição, a Bienal de Viena, no próximo ano, e, portanto, os workshops eram a forma de envolver comunidades locais que respondiam ao problema, que discutiam o problema, de envolver estudantes que poderiam ajudar à discussão e formar lentamente ideias para a exposição. Havia também, obviamente, um catálogo, e há um catálogo que é paralelo à exposição e que tem outro tipo de conteúdos. Tem reflexões por pessoas como a Saskia Sassen, foi aqui referida, David Harvey, o Ricky Burdett, que já esteve aqui no Brasil várias vezes a falar, ou seja, pessoas que têm pensado sobre a questão do urbano e que poderiam oferecer uma espécie de análise do momento presente, um corte transversal sobre o que é a situação da cidade neste momento e que funcionava mais como uma espécie de análise que ajuda a compreender o contexto real destas pequenas intervenções que nós a seguir propusemos no ambiente da exposição. E a exposição, como foi dito, está agora aberta em Nova Iorque. Eu gostaria muito que ela fosse ao Rio de Janeiro, que é uma das cidades escolhidas, ou a São Paulo, porque acho que é uma exposição que foi exatamente concebida, por exemplo, não tem maquetes, só tem vídeos e produção gráfica para poder ser transportável, para poder fazer o pop-up noutras situações e gerar a discussão nas cidades que realmente têm os problemas que nós estávamos a tentar focar. E, portanto, a descrição foca-se em 6 cidades. Eu vou descrever essas 6 cidades brevemente e as soluções, muito brevemente, que foram pensadas para essas cidades. O primeiro espaço de entrada funciona com a cidade de Mumbai, por exemplo, e nós tentámos recriar algum do ambiente muito intenso da cidade, trazendo um ambiente sonoro que cria uma passagem, uma entrada para a cidade, e onde o grupo local
os URBs fizeram essa intervenção de mostrar que aquilo que é considerado favela ou slum, o Dharavi, em Mumbai, não é uma cidade tão diferente daquilo que nós estamos habituados a considerar a cidade tradicional. E eles fizeram colagens que mostravam de um lado Dharavi, de um outro lado Tóquio, ou Paraisópolis, ou Shenzhen. E, portanto, mostravam que essa cidade é a cidade orgânica que, no fundo, evoluiu para as maravilhosas cidades que nós conhecemos hoje em dia, por exemplo, no norte da Itália. São cidades que há 500 anos eram slums, tinham as condições infraestruturais e os problemas que têm hoje muitas cidades ainda, muitas partes de cidade, mas que são cidades altamente produtivas e, portanto, não devem ser erradicadas e substituídas pela ideia corbusiana da cidade moderna, que mostrou ter muitos problemas, mas que se calhar sugerem uma atividade mais acupuntural. Mas, ao mesmo tempo, também uma ideia de uma visão utópica que permite despertar a imaginação e ser talvez polémica para exatamente gerar a discussão. Neste caso, como os URBs, que eram a prática local, estavam combinados com um grupo de investigação do MIT que explorava a ideia de megaestruturas ligeiras que podem ajudar a fazer crescer a cidade. Nesse caso, essas megaestruturas que têm referências em Yona Friedman, em projetos radicais justamente dos anos 60, a ideia era que, mais do que destruir essa cidade, era possível implantar um crescimento lento de megaestruturas que permitiam conquistar o ar. E, portanto, aquilo que se passa na rua enquanto atividade produtiva poderia subir de nível e criar uma espécie de cidade aérea, não a ideia da rua associada ao edifício, que também mostrou os seus problemas nos edifícios brutalistas de Inglaterra, mas uma ideia da plataforma vazia que é ocupada e apropriada pelas pessoas. De algum modo, evocando também um projeto recente, muito discutido, a Torre David, que teve uma menção importante na Bienal de Veneza, em que, no fundo, aconteceu isso espontaneamente. Ou seja, a população aproveitou uma estrutura de betão abandonada de um edifício em altura e ocupou esse edifício, tal como aqui também acontece em São Paulo e no Rio. Como aprender com isso para fazer cidade? Como aprender... Porque, se calhar, estamos a enfrentar um futuro em que os recursos são menores e que têm que ser distribuídos de forma muito diferente daquilo a que estamos habituados ainda hoje em dia. Outra visão para Hong Kong foi feita pelos Map Office, em colaboração com outro laboratório em Colômbia, e, mais uma vez, apresentou quase uma proposta ficcional, inspirada em Super Studio, e respondendo de forma irónica, não diria cínica, mas quase subversiva, à ideia de que o Estado chinês quer que Hong Kong, que não tem praticamente espaço disponível, quer que Hong Kong se duplique a sua população nos próximos 30 anos. E, portanto, como é que isso pode ser feito? Eles propuseram ilhas artificiais em que cada ilha endereçava uma parte da população que hoje em dia tem uma expressão cada vez mais dificultada na cidade. Portanto, era uma ilha feita para crianças, uma ilha feita para pessoas mais velhas que têm problemas de mobilidade na cidade e, portanto, endereçando os diversos grupos sociais, criaram essa utopia ficcional que, obviamente, mais uma vez é provocatória e suscita a ideia de um debate sobre o que é realmente possível e o que é que deve ser feito. No caso de Nova Iorque, a resposta foi bastante mais pragmática, mais direta, respondendo a um problema que se está a sentir muito fortemente, que já foi aqui evocado hoje em relação a São Paulo, que é a ideia de que falta affordable housing, casa acessível, habitação social, chamem-lhe assim, ou habitação que as pessoas possam de facto pagar. Há uma crise brutal em Nova Iorque de renda excessivamente cara e de pessoas que cada vez mais são expulsas dos sítios onde vivem, com a gentrificação que está a acontecer, são empurradas para os limites da cidade e também fenómenos ilegais de ocupação da cidade, subdivisões de casas existentes, etc. Portanto, o que foi descoberto através da investigação deste grupo é que a cidade formalmente parece uma cidade normal, mas, na verdade, existe uma favela escondida, existe uma favela invisível dentro das casas da cidade. E, portanto, essa subdivisão ilegal, 10 famílias a viver numa casa onde normalmente viveria uma família, são situações que evocam já o passado em Lower East Side, no princípio do século XX, em Nova Iorque, mas que continua a existir como um problema muito grave, que o prefeito de Nova Iorque também está, obviamente, a tentar endereçar. E são problemas muito grandes que, obviamente, estas equipas não poderiam nunca responder com a solução mágica que foi aqui referida, mas que, pelo menos, tentam promover ideias alternativas que sugiram um debate.
No caso de Lagos, por exemplo, que é uma cidade onde a favela está a avançar sobre a água, foram propostas visões ideais dessa cidade que poderia evoluir quase para uma Veneza, em que essa estrutura urbana é transformada, é melhorada, até que possa ter uma expressão de cidade, mas ao mesmo tempo aproveitando aquilo que era já o conhecimento informal da cidade. Um dos grupos que entrava aqui é de Madrid, chamado Inteligências Coletivas, é um coletivo muito jovem, que vai para cidades e percebe a criatividade espontânea na rua, feita pelas pessoas, de apropriação de espaço público, de mobilidade, de comércio, etc., e transformam esses em protótipos para o futuro. Ou seja, redesenham-os para que eles possam ser replicados em outros ambientes urbanos. E faz parte, portanto, dessa visão. E talvez a solução mais forte em termos de resposta a uma situação concreta era a resposta à cidade de Istambul, que era a cidade que representava a Europa neste conjunto de cidades, sendo uma das cidades que continua a crescer muito na Europa e que apresenta problemas de crescimento também muito grandes, nomeadamente no sentido em que ainda há uma classe média a crescer, e essa classe média responde, obviamente, à necessidade, como também aqui no Brasil, de se exprimir através do consumo. E, portanto, compram casas, endividam-se e vivem nestes chamados toquis, que são estas construções do Estado, não são habitação social, são condomínios fechados, como existe também aqui muito no Brasil, mas completamente monofuncionais, aos quais falta, obviamente, uma vida própria. E a proposta que é apresentada é de fazer reviver esses núcleos através de atividades, trocas, uma economia super local, promovida através de um app em que as pessoas podem trocar serviços como babysitting, como fazer uma agricultura urbana e vender os tomates que cultivaram nos dias anteriores, trocar uma série de serviços e fazer com que a vida se instale mais nesse sítio. Ou seja, é pensar que algo que foi pensado como uma estrutura sem vida, no sentido de Jane Jacobs, que já aqui falámos, pode começar a ser habitado pela influência, como a comunidade consegue apropriar o seu lugar, a sua vizinhança, e consegue torná-la uma vizinhança mais produtiva e resiliente. E, nesse sentido, sustentável. Ou seja, algo que produz a sua própria sustentabilidade, mais do que só viver depois do apoio do Estado, etc., etc. E, finalmente, deixei para o fim, obviamente, a intervenção do Rio de Janeiro, que me parece uma das mais provocatórias dentro da exposição. Lida também com essa questão da expressão da classe média em ascensão através do consumo e propõe produtos para a apropriação subversiva da cidade. Ou seja, pega na ideia do puxadinho, da extensão ilegal e transforma num produto comercial com linguagem kitsch, assim de rua, para vender produtos como a extensão da sua varanda ou aproveitamento do candeeiro, etc. Que é, obviamente, a parte da lógica da exposição, que é provocar soluções que não são as soluções que uma pessoa está à espera, do ponto de vista da continuidade de um discurso urbano, que tem a sua história, que está a tentar resolver os problemas, mas lançar outras formas de olhar para o problema e às vezes até suscitar reações furiosas, porque obviamente se calhar esta não é a solução, mas então qual é a solução? E esse é o debate que tem que ser, obviamente, lançado. Finalmente, deixo esta imagem que representa o outro lado da exposição, que é o mapeamento daquilo que inspirou a exposição, que é esses urbanismos estáticos que estão a acontecer na cidade e a utilização de uma plataforma Tumblr para as pessoas introduzirem as suas próprias ideias, as suas próprias intervenções. E, portanto, quem aqui está na plateia que fez intervenções na cidade, pode ir ao site, fazer o seu post e meter a sua intervenção, e em Viena estamos a pensar publicar todas as intervenções que entregarem. Ou seja, há aqui neste aspecto uma espécie de crowdsourcing de projetos que estão já a acontecer, que estão a tentar fazer essa mitigação da desigualdade através de pequenos meios, em localidades muito específicas e com problemas muito específicos, mas que já está a acontecer. Ou seja, a exposição não responde mais do que algo que já está a acontecer, mas de que muita gente não se apercebe e, portanto, torna mais público esse problema e as potenciais respostas desse problema. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Nós agora vamos ter o prazer de ver a exposição do Donald Hislop, que é diretor de regeneração e parcerias comunitárias na Tate Modern, em Londres,
e presidente da administração do Borough Food Market. Ao longo dos últimos anos, Donald liderou um projeto de revitalização urbana por meio de parcerias entre o museu e agências políticas, empresas locais, organizações culturais e artísticas, que teve um grande impacto econômico e social no centro de Londres. E, nos últimos 2 dias, eu tive o prazer de ter o Donald como meu companheiro de caixeiro viajante. Fomos para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro e agora aqui, para tentar exatamente trazer esse exemplo da Tate e repensar inúmeros projetos aqui no Brasil. Donald, agora é você. Okay. Bom dia, good morning. I'm really pleased to be here. Thank you very much also to the Foundation and also to the British Council for inviting me. And maybe I should start with 2 apologies. First, it's in English. I'm sorry about that. My Portuguese is certainly not up to it. And secondly, I'm very sorry that I brought the weather from London with me. I'm sorry for me as well as for you, actually. I was looking forward to a bit of sunlight. But I was here last year with Lydia and with Ana Carla Fonseca and various other people for a series of debates we had around creative economy. And you'll see the books that we've produced at the end of the day. I think we're having a launch with the British Council. And I hope that they echo some of the debates that we're having about creative economy and culture and place, and those debates that are happening globally. And I hope we'll have them today. And of course, the ever-changing work that's happening in the city. I'm lucky to come here quite often, in the Biennale, the Pinateca, MAM, SESCI, who I think are an incredible organisation in the city, and in the streets, as Lucas mentioned, and across communities. Big contribution to make to the debate coming across the city. But what I'm going to do today is, how do you go back? Where's the back button? That one, that's good. What I want to do today is a quick case study, talk about our experiences of regeneration, creative economy, art, architecture at Tate Modern in London. What we've done with the building, but also how we've extended that into placemaking in the wider area. This project's been developing for about 20 years, nearly 20 years, and it's constantly changing. Just something that was said before, this is not static, this project. The DNA of it is change and thinking about renewal, and that's a very important part of what we do. And in many ways, it's a big, large-scale building project. You'll see that in 2 phases. But in others, it's about a series of long-term partnerships, dialogues, and small interventions. And of course, each city has got different experiences and unique needs for cultural development. But I do feel there are lessons to be shared from this social model that we've been developing, and a way to use culture, a focus for culture and the change in cities. And I think both what Pedro and Lucas said really frame this case study quite well, some of the context they've put it in. So many of you will know Tate Modern and have perhaps been, but here's a little bit of context for you. This is the situation in 1995. The site, is this on? Yep, is this working? No? Yeah, it is. The site right in the middle of London, but a post-industrial site. This is the power station. It's been closed off for more than 20 years. It's in a working class area of the city, post-industrial complex, but a little bit lost from the city. And it situates itself right in the middle of London, really, geographically, to the north across the river, the City of London, with one of the, until recently certainly, one of the most wealthiest square miles in the world. But then to the south, further to the south, not very far from the site, this is where Tate Modern is here, some of the biggest and some of the most deprived communities in Northern Europe living in South London. So immediately the site was very much an interstitial site between the city and the community, and it was something we had to look at when we came to develop the museum. So
in the late 90s, when we set out to convert the power station, we began and continue today with a three-dimensional approach to the project. We work in economic, educational, cultural and social spheres. We work in local, national and international contexts. And we're developing 4 critical assets, which I'll quickly go through: culture, community, business and placemaking. And the other constant narrative in all of this has been political ownership and involvement. The first project, you'll see the second one later, about $200 million US. Half of that money came from the public, half from the private, and the first £1 million came from the local municipality that the museum is situated in. There was a big argument amongst the politicians whether it should be old-fashioned jobs or whether culture could bring something new, and they took the risk of putting the first $1 million into the project. So it started in the late 90s. It was about the complete transformation and the preservation of the heritage asset. So we took off the roof, we extended higher so we could build galleries for purpose, and we converted the interior of the building. It was completed in 2000. You can read all the statistics. It was everything that was needed for the UK's first Museum of Modern Art at the time. The main thing to say, and this has been something that's been a constant throughout the project, is that the museum was originally designed for 1.8 million visitors, and on the first year 5.3 million people visited, and that's been the case ever since. So more than double the number of people the museum was designed for came to visit it. And as we say in the UK, when you get married, the honeymoon is over after a few years, but the honeymoon has never quite been over in Tate Modern. This love affair with the public continues, and we continue to get these huge number of visitors to this day. And it has everything you would expect. It has permanent galleries and the permanent collection, 60% of the museum. And an important point to make is that this part of the museum is free to the public. It's owned by them, it's managed by us on behalf of them, and it's a really important factor, not only in that democratic relationship, but in the fact that it is an economic factor in itself. We're bringing a lot of people in, but then it's creating an economy around it. We also, of course, have a huge program of temporary exhibitions, and that's partly now because we are public-private, if you like. 35% of our income comes from the government, but we generate 60% of ourselves. So that entrepreneurial spirit is fueled by our ability to generate our own income. And it's very much about a place of learning, and learning continues to be at the centre of what we're trying to do. Learning from the very young to the senior citizens, and about 500,000 people come to this programme every year. Again, most of it is free. You have to pay for some of it now, but it's absolutely integral to what we're trying to do. So it's about, from the very start, trying to develop this social model. It's economic, it's social, and it's cultural. And just as a slight aside, at the same time that Tate's been developing over the since it opened 15 years ago, at the exact same time, very close to where the museum is situated, is a market now. It's a market that's been in London for 1,000 years, Borough Market, and it had fallen into complete disrepair. But through a sort of spontaneous set of events, it reinvented itself. It wasn't master planned, it wasn't structured. It reinvented itself as a place of primary producers, people coming from the country to look at a new approach to selling food, which became very, very popular. And up to 6 to 7 million people have come to visit that market every year. Around 2000 that started. So when you get to just 1 year after Tate Modern's created, you start to see huge numbers of people coming into the area and economic benefits starting to come, the re-emergence of the community, not through traditional economic development, but through culture and food. Culture and food are becoming the cornerstones for the reinvention and the regeneration of the city zone. And I think one of the most interesting things about the museum is this space, which is the Turbine Hall.
originally as part of the power station, filled with the turbines, and then converted. It's designed, but it's not over-designed. So it was converted into a huge cathedral-like space that we then allow an artist to respond to each year. It's a strange space. It's not quite in the museum. It's not quite in the city. It's an interstitial space where the two mix. And it's part of our idea of connecting the museum to the city. And it's had some very interesting consequences, particularly the way that audiences free form with what's happening in the museum. This is the Olaf Eliasson piece. It was reflective on the ceiling, so people were coming and spelling out their names and interacting with it in a completely different way. And about 3 million people came to see this exhibition when it was on. And we talk a lot about economic statistics, creative economy, how much it changes society. But one of my best statistics is from this exhibition, which is on the last weekend that it took place. More people came to see this show than went to Bluewater. Now, Bluewater is the biggest shopping mall in the south of England. So for one weekend, and maybe one weekend only, culture beats shopping. And I think that's a fantastic economic indicator. This is another work that we did, which is Karsten Holler, and it's literally what it looks like. It's flumes, it's slides that let you go through the space in a completely different way. So it's about how you use the space. It's architectural. It's also incredible fun, and every teenager in the south of England wanted to come to this exhibit in the museum. So it's that sort of place of congregation, that different sort of space, and some of those things that was being talked before about how you start to merge the museum with the city. And I really wanted to explore that more, and we've tried to extend not just the thinking but the practice of the museum into the wider city and into the public realm. And looking at how we can spread the impact, the success and the impact of the museum, particularly back to the south. I talked to you before about the neighbourhoods to the south, the city to the north. We're continually looking about how physically and philosophically we can extend our reach into those areas. So 2 or 3 things start to happen with the emergence of the museum. The one is the formation of a cultural quarter. So very close to Tate Modern, there are 22 not-for-profit arts organisations: theatre, music, dance, architecture, visual art, heritage. Some new, some long established, but most of them with no proper dialogue. So what we did was we set up a cultural campus, a cultural quarter, around the Olympics really to start with, and came together around a series of partnerships around education, around the Olympics, and around public space. So we start to look at the space between all the cultural institutions as a cultural campus, as a place to develop and extend the idea of culture. And also when we come together to speak to government and others about what we're doing, obviously the cumulative impact of everything we're doing is quite powerful. It's attracting a lot of people to London, it's bringing a lot of money indirectly and directly, and it's creating a lot of jobs. And that's been a very integral part of what we tried to do as we developed the Cultural Quarter. We've looked at how we can give local people the chance to work in the cultural industries, and that's not just by putting adverts in the local paper. We've actually set up 2 brokerage units which allow people who might want to work in cultural institutions to have pre-employment training, to get interview skills, to come on familiarization visits to the museum, and to get the opportunity of an interview. Now that's been highly successful. We've had probably 50% of our front of house staff and up to 90% of our shop staff come through that program. So a really important factor in embedding the museum in the city, giving local people the opportunity not just to come to it, but actually to work there. Business is the other thing. As more and more business has come to the area and been attracted, millions of people coming, creating a lot of problems along the river walkway and around the museum. We've recognised the area has much more impact on it to local people and to businesses than a normal neighbourhood zone.
So we formed a company with the businesses to take control with that, not to replace what the municipalities do, but to add value and to recognise the huge impact on the area. So this is about taking responsibility for change in what's happening around the museum. And this all leads us, culture, community and business, to placemaking. And placemaking has been the thing that we've really tried to develop. We can't go back to the city when there was nothing there, but we want to try and build a new approach. And it will be good to discuss this with the panel. But old-fashioned master planning, I don't think, is the solution here. This is about trying to develop a new way of looking at the city. It's about values, it's about design guidelines, it's about principles, but it's not about monolithic master planning. We've been trying to work this new approach to placemaking called the Bankside Urban Forest. It's not a real forest, it's a metaphorical forest, but it allows people to buy into it at different scales, from building a square to planting a flower box. And we've taken that idea of placemaking and extended it. It's around things that Jakob was talking about. City as a playground, city as a muse, the spectacle of everyday life. So we're looking at playful ways to engage and encounter the city. This is inside the museum. It's a very easy principle. We were working with a local group who knit. These women meet and do their knitting class. We said, what would you like to do with us? He said, we'd like to have our knitting class in the museum. Fair enough. So we brought them. We thought, well, this is a good piece. It's Damien Hirst separated from the flock. So we brought the group in. They did their class in the gallery in front of the work and brought a little homage to Damien there. And the visitors didn't know what it was. Was it a public art experience? What was it? But what it was about building ownership of the institution. You can give people rooms, you can provide facilities, but you also can allow them into the creative process and develop the idea of ownership. So it's a set of values that we're trying to develop. It's design aspirations. It's respecting the heritage of the area and also the change that's happening, the huge new developments that are coming. And it's working with the rich and the poor. It's increasingly a very wealthy area, but there's also people who are fairly poor who live in the area. And it's working with contemporary artists and communities on creative projects, defining neighbourhood. This is Coloco, a French collective, and it's very much about that ceremony that Lucas was talking about remaking the neighbourhood, but by using contemporary artists in that process. This is actually a project we did with Exist. Again, they were mentioned earlier. They live in our neighbourhood. There's no swimming pool for local people, so they created a temporary swimming pool over the summer, used by local communities, but also the developer who's developing this site has reconfigured his development now to include a bathhouse in it that will be available to local people. So a classic, it's a small victory, but a developer has actually looked at a pop-up, looked at a happening space and said, I'm going to adapt my development to make me money, but also to work with the local community. And it's about changing just the infrastructure around. We've got some very dark and dangerous railway arches, using artists and public art to convert them, make them safer, act as gateways into the community. You get the idea, you're coming into a contemporary neighbourhood, not just another part of the city. And we've had urban festivals. I'm a bit pushed for time, but we'll see. We've developed that into actually an urban festival called Merge, where we interact and bring artists into urban spaces across the area, extending the idea of working in the city out from the museum. Could we just show the video quickly?
Assembling it, yeah. To know what was going on, and to see something was different with the space. Yeah. And then seeing it sort of as it was melting and sort of the time of year that it was happening. Yeah. So that was a very interesting piece. It was very interactive. We sort of come back to the area. Fantastic. See how the project's progressing. See yeah. how it's sort of how it's moving and changing. Yeah. Watch the frames. Yeah. When the windows start to go. And yeah. It starts to just sort of action up. So this last one, in a way, is a sort of, I think Lucas talked about an act of creative disobedience. It's actually in a part of the city where the property prices are sky high. That's Alex Chinnock, and what he did is obviously created a house that then destroyed itself within a month. It's made from paraffin blocks of soap, so it melts. But also it had so it's contemporary, but it had a reference to locality because in the industrial times there was a soap factory there. So those are the sort of things we're trying to do with the festival. Playful, contemporary, but references obviously to the heritage. So that sort of leads us very quickly into this 20-year cycle, and you can see how much things have changed. The number of people working there is tenfold. The number of residents has doubled. There's a huge economic impact coming into the area, and that continues. So we face a huge challenge now. 90% of the property in the area is owned privately and is being developed at a ferocious rate. More development in this 10 years than in the last 1,000 years of the community's existence. Provides a huge number of challenges for us, some resistance to the development as well by communities. So what we're trying to do is reassert the cultural institution into the city, and that's by the new development that we're taking underway at the moment, starting from the oil tanks. And I'll show you can we go to this, to the QuickTime? So what we're doing here with the second phase is we've taken the industrial oil tanks that were under the ground. You just saw a picture of before. We didn't destroy them. We opened up, we've opened up the roofs, we converted them, and they became used during the Olympic Games as for a set of performances and theatre and other interventions. So we've kept the industrial space, we've kept the roughness, but we've made it fit for purpose today. So we're still realising the heritage asset. And then we've commissioned Herzog de Meuron, who converted the original building to build us a new extension at the back. Now that's a modern building, but it respects the heritage of the existing building. You'll see as it starts to go up. It's modern, it's not a glass tower, it's an antithesis to the corporate city around it, if you like. We're trying to re-emphasize the cultural beacon in the area, the cultural driver that's led to so much of the change. It won't be separate from the existing museum. It will be connected. You can see there on the existing switch house, the museum will connect through, and there will be a bridge across the turbine hall. So in the end, we will have one complete museum, not two separate ones. It'll give us 1/3 additional capacity to what we have now. So it gives us a chance to explore much more, not just the ideas of what we can do in exhibition and in public programs, but how we can create the debate about what's happening
in and around the city. It'll open also physically and philosophically to the south. So I talked to you before about the museum facing the river and the city, the concentration of people coming there. What we're trying to do now with this building is physically open to the south, so you will come through from the river and you will come into the south of the city, but also philosophically to think about how we can generate and be part of the debate about what's happening in London and indeed what's happening in cities around the world. You see the core going up now a lot faster than it actually did, with St. Paul's in the background. And it's going to be a place of learning, of exchange, of congregation, and it's going to have a lot more social spaces. And we really are moving from the old style passive engagement where people came to a cultural institution to learn from the curators or to learn from the experts. We very much want to create a place where the public will engage with artists, where they'll have dialogue, where it'll be technologically equipped to have those debates across the world, and where we will be generating work and ideas and debates. So it was a power station that generated electricity. In the future, we want it to continue to be generating, but generating ideas and debates. It's, as I said to you, it's a concrete frame. It's never been done before. It's like Meccano, the old children's game, and then the glass frame goes in behind that, and then it will be clad entirely in bricks, a brick veil. I'll show you a picture in a moment, and that's how it respects and relates to the original building. That's us reaching the top, which was just earlier this year. So we're moving ahead with that. That's what it will look like when it's finished. As I say, it's quite beautiful, and it has a different relationship with the city, changes us completely. And this is the oil tanks under the ground. And we've also developed a landscape around it, which again will physically and philosophically allow us to link very much to the south of the city. So that's very quickly 20 years into our project in London. It's a voyage of discovery and change, as I said to you, changing all the time. It's about dialogue, it's about partnership. Someone talked about Joseph Beuys earlier. To paraphrase him, it's not about one big thing, it's about lots of different interventions, lots of different brushstrokes, lots of different dialogues and partnerships. And I think that's the thing. I've been there quite a number of years now, and one of the things that keeps me is we're always changing, we're always innovating, we're always having dialogue, and we're always involved in new partnerships, which I think is a good foundation for a cultural institution that wants to work not only in the cultural world, but in its community and in the city. Thank you. Bom, infelizmente a gente só vai ter meia hora, porque estamos um pouco atrasados e à tarde teremos mais duas sessões especialmente interessantes. Vamos aproveitar, obrigada, vamos aproveitar essa meia horinha e tentar avançar um pouco mais nesse debate. Eu achei muito interessante quando nós começamos a montar o seminário e a discutir, eu senti que, de repente, em torno da montagem, da discussão, surgiu muito subrepticiamente a ideia de que
Não, você tem uma estratégia cultural de caráter permanente, com grandes museus, com teatros, com centros culturais, ou o que está sendo chamado, uma tradução que eu não sei se eu gosto tanto, mas que é o que a gente está usando aqui, de uma estratégia de cultura tática ou efêmera, enfim, que seriam intervenções, pop-ups, como se falou hoje de manhã. E eu acho que esse é um dilema completamente falso, né? É um dilema completamente falso, porque a gente conhece histórias muito próximas de grandes equipamentos que tiveram zero de impacto. Nós conhecemos histórias de caminhões de dinheiro público que foram colocados em equipamentos que viraram construções quase abandonadas. A gente tem experiências aqui no Brasil de belíssimas edificações com uma programação maravilhosa, mas que não fala com a cidade. É o caso da nossa Sala São Paulo, que eu nunca me esqueço, uma vez que eu levei uma pessoa de Londres lá, chegando, ela falou assim, puxa, que pena, não deu certo, né? E a gente, com o maior orgulho, mostrando a Sala São Paulo, mas a pessoa olhando em torno a Cracolândia e a forma como ela é utilizada por pessoas que muitas vezes têm que ir de carro blindado porque tem medo de passar naquele pedaço da cidade. E a gente sabe que também um Bilbao em cada cidade não é a solução e não é o que vai fazer com que as políticas culturais tenham, de alguma maneira, um impacto do ponto de vista social, de reflexão e econômico. Nesse sentido, eu vou voltar a insistir numa pergunta que o Tomás fez hoje de manhã e que eu acho que é uma pergunta que, principalmente para nós brasileiros, talvez seja a pergunta-chave, né? Nós sabemos, do ponto de vista teórico, a gente vê exemplos maravilhosos como da Tate, como exemplos que o Pedro mostrou aqui, mas, concretamente, a gente consegue avançar muito pouco aqui no Brasil. A gente consegue avançar muito pouco e a gente sabe que difícil é um país que tenha mais capacidade e criatividade do que o Brasil de fazer eventos e de fazer determinado tipo de manifestação urbana criativa. Não preciso falar de favela, não preciso falar de carnaval, enfim, é só você ir numa feira livre de rua e ver como o nosso feirante vende abacaxi e banana, fazendo poesia, para entender como esta capacidade nós temos. Mas isso não está fazendo da nossa cidade cidades melhores. Isso não está conseguindo fazer com que nós tenhamos projetos estruturantes que, de fato, permitam a melhoria das condições de vida. Obviamente, nós temos uma herança terrível de falta de uma infraestrutura básica que algumas cidades europeias têm, né? Quando a gente pensa num projeto da Tate Modern, a gente consegue chegar lá de metrô, a gente consegue andar na cidade e ir até lá. E no Brasil nós não temos o transporte urbano, nós não temos o saneamento básico, nós ficamos atrasados em relação ainda ao velho paradigma e temos que correr atrás do tempo. Mas o mundo não vai esperar, nós temos que correr atrás dos velhos problemas com novas soluções. Então, eu volto a perguntar para vocês dois como nós podemos, de alguma forma, fazer com que com esses exemplos, essas discussões, essa capacidade criativa, de alguma forma, seja objeto de uma reflexão por parte não só dos nossos governantes, mas da população de uma maneira efetivamente transformadora, né? Nós temos tido aqui prefeitos que nós sabemos frequentam teatro, frequentam museus no mundo, acham tudo lindo, mas na hora de implementar políticas tem a velha e tradicional forma de pensar as cidades. Quer dizer, tem aí algo que está nos escapando de uma incapacidade nossa, aqui no Brasil especificamente, de ter resultados mais rápidos e mais efetivos. Se a gente pensar como a Tate tem 14 anos, o quanto foi feito a Tate Modern, né? O quanto pôde ser feito em apenas 14 anos, nós ficamos ainda mais perplexos diante das nossas dificuldades. Então, queria ouvir um pouco de vocês. É óbvio que ninguém tem uma fórmula mágica e pronta, mas eu acho que essa reflexão de como, de fato, provocar
transformações é algo que para nós é muito urgente. Bem, obviamente que falar de soluções mágicas é sempre muito problemático. Eu acho que realmente no Brasil, por exemplo, sente-se sempre essa ideia do potencial irrealizado ou nota-se nas cidades que há uma infraestrutura que de facto foi construída, mas que depois não foi cuidada. E, portanto, que implica, obviamente, um tratamento constante. O David falou de dois aspectos que me parecem muito importantes. Um é ter visão, e aí a visão tanto pode vir do lado político como do lado mais instrumental do desenho, de pensar o projeto que as classes planeadoras ou de design, da arquitetura, da arte, conseguem atribuir, e acho que é preciso combinar mais esses fatores, como aconteceu em Inglaterra, e houve uma intenção política forte. Ou seja, por trás desta ação da Tate, é preciso não esquecer que houve um governo que ao longo de 10, 15 anos instaurou políticas que privilegiavam a criatividade na economia e que permitiam, como foi dito aqui, estabelecer diálogos. Eu acho que quando há muitas vias, e já discutimos isto várias vezes, desde que eu estive aqui ontem e hoje em São Paulo, já várias vezes com várias pessoas falei deste assunto, que é a questão de haver muitos modos de decisão a correr em paralelo, mas a falta de comunicação entre esses sistemas. E isso cria uma entropia, não é? E depois há um problema, não quero ser politicamente incorreto, mas há um problema que é muito grave, que todos conhecemos, que é o que os americanos chamam o elefante na sala, que é a questão da corrupção e, portanto, como é que os dinheiros são aplicados. Como é que o dinheiro é bem ou mal aplicado e é aplicado com resultados que são evidentes ou não. Numa situação como a inglesa, no Reino Unido contemporâneo, o nível de corrupção é muito baixo e, portanto, o dinheiro que circula, que vem dos impostos, é realmente aplicado de uma forma ou de outra. Ou das lotarias, como foi a lotaria, foi o dinheiro que permitiu grandes ações culturais em Inglaterra durante estes últimos anos. Só com dinheiro que supostamente foi desviado da Petrobras, nós poderíamos fazer 40 Tates Modern. Claro, exatamente. E, portanto, existe aqui uma economia muito forte, mas resta saber como é que está a ser aplicado. Uma das razões porque eu escolhi o Rio como uma cidade e não, por exemplo, São Paulo, que tem sido mais estudado, apesar de tudo, exatamente no âmbito de outras exposições que já foram realizadas, uma das razões que me interessava o Rio era exatamente o facto do Rio estar num momento crucial em que vai haver um investimento brutal, tal como houve em Londres, relativo à organização de umas Olimpíadas e de ser um momento crítico para se conjugarem os diversos interesses da cidade e tentarem articular uma estratégia de futuro que não é só para aquele momento, mas que resiste a esse momento e que responde a vários setores da sociedade. E é óbvio que se não se conseguir estabelecer esse diálogo vai ser uma oportunidade perdida. E isso tem a ver com a infraestrutura a nível do metrô, etc. Foi uma experiência que me impressionou, foi o facto de eu ir de metrô de Copacabana para o centro e demorar 10 minutos e saber que se tivesse ido de táxi demorava 1h30. Portanto, as pessoas nem sequer estão a utilizar a infraestrutura que existe, a infraestrutura não está a ser desenvolvida nos sentidos que deveria ser desenvolvida, e isto é uma falta de diálogo político com outros intervenientes da cidade. E aí eu penso que a responsabilidade dos arquitetos deveria ser maior. Os arquitetos não constroem objetos, como de algum modo, que é uma tradição cultural muito forte da arquitetura no Brasil, foi muito focada no objeto autónomo, com uma arquitetura muito forte, mas um objeto que comunica pouco com o resto da comunidade. E acho que Lina Bo Bardi será realmente a exceção nesse sentido, tentar trazer um projeto social para a arquitetura. Mas eu acho que os arquitetos têm poder, como foi dito aqui, têm poder político, têm capacidade de intervenção, mas têm que se mobilizar nesse sentido. Dona. Yes, I agree with a lot of that. I think I'd say three things. Firstly, Tate Modern did rely on infrastructure. It had a subway station and it's had more infrastructure that's come afterwards. And that was partly about you've always got to have an advocacy, a strong political advocacy that's going on. And I think that was the result of it. And then once it's successful, it's easier to secure more. But I think two general points. One would be, I think across the world, long-term thinking is in short supply, and that's a lot tied up with the way we develop and also with the political process. So I think sometimes it's in the initial phases tying into something that the politicians can see a benefit from,
Now, I don't know the detail of it, but to me, Medellin seems a very good example, where they put the escalators in to link the favelas to the city, and then introduce libraries into the transit points between the escalators. So it was an infrastructure project. It obviously benefited the people in the communities who desperately needed to be able to navigate it, but provided cultural and social and safe spaces within the area. So that seems to me about a good way to start the process. And I also think, you know, we talk a lot, both Lucas and myself, about small incidental projects, pop-ups, meanwhile spaces, but sometimes that can create a quantum effect. And I think it's about not being overwhelmed by the enormity of the challenge. Just do something. Just get people together and make a happening, make a pop-up, make an intervention, start to illustrate how you can look at the city in different ways, and drawing together a collective of people to discuss and evolve that can lead to a whole process in itself. E obviamente que essa ação é feita de muitas diversas atitudes, muitas posições diferentes, não pode ser monolítico. E nesse sentido os pop-ups só fazem sentido também se ao mesmo tempo estiverem a acontecer intervenções infraestruturais, se houver essa visão de longo prazo, etc. Ou seja, como dizia antes, tem que ser uma combinação dessas diferentes escalas. Ninguém está iludido, penso eu, a pensar que essas pequenas ações só por si só vão transformar a cidade. Elas ajudam a alterar a nossa percepção do que é que a cidade pode ser, mas não vão transformar os problemas maiores da cidade. E, portanto, enquanto não houver essa conjugação, e era esse o objetivo um pouco da exposição, era falar da ideia de combinar o planeamento estratégico, como diz o David, é verdade, também era a minha posição, está a falhar, até porque os governos têm cada vez menos poder de investimento a esses níveis, e a economia está a estagnar a nível mundial, não vai haver mais, se calhar, crescimento económico nos próximos 10 anos que garanta o nível de evolução que estava a haver até aqui, e portanto temos que repensar a maneira como os recursos são utilizados e como diversas frentes podem ser conjugadas, e isso implica colaboração. Nós aqui no projeto forçámos a colaboração e foi uma experiência curatorial, gerou quase, eu diria, mais conflito produtivo do que propriamente colaboração, mas foi uma tentativa de mostrar que a colaboração é necessária, ou seja, as pessoas não podem manter no seu poleiro, cada um, e esperar que só com as suas diferentes ações a coisa aconteça naturalmente. Acho que estamos num momento que é demasiado crítico para que isso possa continuar a acontecer e tem que se articular diversos interesses. Eu fico um pouco apreensiva quando você coloca a ideia do papel dos arquitetos, porque eu sei o mal que o papel dos economistas tem feito no Brasil. Eu, como economista, fico um pouco apreensiva com algumas profissões que se auto-intitulam os salvadores da pátria. Eu sei que você está colocando de uma maneira diferente, no sentido de ter um debate, de ter uma articulação, mas essa ideia de ter salvadores da pátria que resolvam é perigosa. Nós já tivemos arquitetos aqui que resolveram fazer cidades que resultaram em projetos que podem ser bastante, no mínimo, debatidos como resultado final de articulação, de possibilidade de uma transição democrática das diferentes pessoas que vivem na cidade. É curioso que eu, de facto, estava a procurar falar de uma coisa diferente, que é uma alteração na ideia de prática arquitetónica. E não quer dizer que essa permita aos arquitetos serem os salvadores, mas pelo menos podem-lhes permitir usar o conhecimento que têm para fazer outro tipo de função, que é intermediar, que é criar essa ponte entre um discurso político e de visão política, que eles também conhecem da sua história, como especialistas, e articular com as necessidades mais diretas da população, por exemplo. E muitos destes projetos que nós ouvimos aqui falar, muitos deles foram organizados no âmbito de festivais, mas implicaram uma vontade pessoal dos arquitetos de ligarem à população, de ouvirem as opiniões, de integrarem a população nas suas ações. Muitos destes workshops do Romuald War integravam partes da população no desenho e na concepção dos objetos. E, portanto, é uma posição que é mais do social worker.
ou seja, do trabalhador social, e que não é, portanto, alguém que ambiciona transformar radicalmente, mas permitir a mudança, que é bastante diferente dessa ideia mais tradicional. Donald, só antes de te passar a palavra, eu gostaria de aproveitar que você falasse um pouco como foi no processo de construção da Tate, e aqui responde também a pergunta da Yasmin Cavalcante, da Unimap, o relacionamento desde o início com o bairro, com as pessoas do bairro e com a população, que eu acho que essa talvez uma das experiências bastante interessantes, porque ela foi oposta da nossa experiência aqui com o centro de São Paulo e com a Sala São Paulo, onde se criou uma instituição de primeira linha, com orquestras internacionais de primeira linha, mas que tem um total fechamento para o entorno e nenhuma relação com o entorno, que é um entorno deteriorado e complexo e difícil da cidade, onde nós temos uma série de pessoas viciadas, nós temos uma população de moradores de rua. Quer dizer, eu sei que vocês, desde o início, tiveram essa preocupação de começar com uma relação, e eu gostaria que você aproveitasse e falasse um pouco disso. Yeah, I mean, I think there's 2 points here. Firstly, yes, as I said to you, change and sort of partnership is in the DNA of the project. So when we established that we were going to create the museum there, the first post appointed to the project team was not a curator or a director, it was the community officer and the marketing officer. And the idea was, from before the museum was ever built, there was a consultation, there was an ownership, there was an evolving of an idea. It wasn't a blank sheet of paper. It was going to be a museum of modern art. Start on that basis, and then have a series of consultations and partnerships. And importantly, there was the architect, but there was also appointed a landscape architect. So from the start, we've looked at both the campus around the museum as well as what happens inside it. And we've continued through more and more sophisticated dialogues to have those conversations all the time. Now, we fall out all the time. I've just put a Christmas fair in front of the museum for December, and a lot of the local people don't like it because it brings a lot more people. So we do fall out, and there is change, but we're having a series of dialogues, and I think that's held well for us. But what I would really warn against, and it maybe was lost in the translation, but curators are not social workers, architects are not social workers, planners are not social workers. In fact, there's something in the way we're educated in all our professions that actually leaves out some of those key skills. So when we go to try and mediate, it's very difficult to move away from all of our training and all of our experience that tells us to be the expert. And I've seen that happen all the time. So I don't try and be a social worker, but I work with social workers. I work with community organisers. I work with architects. I work with mathematicians. I work with anyone to bring to the debate. But I don't try and say that I can do it. And that's really important, I think, in trying to understand the development of our organisations. Posso dizer algo? Eu queria voltar a interessar um pouco a sua questão com o exemplo que já foi mencionado aqui de Medellín, que o David acabou de referir, porque é uma situação em que há muitas semelhanças a nível da violência, da criminalidade e, portanto, do modo como a arquitetura funcionou aí para oferecer uma espécie de empowerment, um empoderamento ou uma ideia de identidade à comunidade. E aí o que eu acho interessante é que a biblioteca que é feita não só providencia um espaço social, mas também faz uma espécie de ícone que faz com que as pessoas reconheçam que há ali uma atenção que vem de fora e que pode gerar uma espécie de orgulho na comunidade. E eu diria que, nesse sentido, o papel da arquitetura enquanto elemento mais icónico, se calhar é mais necessário nesses sítios do que propriamente em cidades como Paris ou em cidades como Londres. Ou seja, é aí que as pessoas também podem rever-se na arquitetura enquanto símbolo de coesão social. E a experiência que eu tive quando fui visitar esse edifício foi, para mim, extraordinária. Foi um miúdo de 7 anos, portanto, um rapaz da favela,
de 7 anos que se veio apresentar como guia para mostrar o edifício. Ele sabia o nome do arquiteto, sabia quando é que tinha sido construído o edifício, conhecia toda aquela história, ou seja, tinha um conhecimento sobre o poder daquela arquitetura que é muito raro encontrar noutros sítios, mesmo em cidades muito mais sofisticadas. E eu acho que aí é preciso ser otimista. Não é que eu acredite que o arquiteto seja Salvador, mas lá está, ali a combinação de visão política, de infraestrutura, de conhecimentos especializados e dessa visão arquitetónica user-friendly, muito amiga do utente, foi importante e foi uma combinação importante. E não é uma situação que esteja resolvida, mas pode ser um princípio de conversa. É interessante o que você está falando, porque temos várias perguntas aqui, muito preocupadas com a periferia, com moradores de rua, com população de baixa renda. São umas 3 perguntas, todas elas girando em torno desse tema de como levar museus, como levar esse tipo de trabalho cultural para essa população que, geral, mora, no caso do Brasil e especificamente em São Paulo, muito afastado e com um problema de transporte público terrível. Obviamente que nós não estamos esperando aqui de vocês as soluções, mas essa ideia de ter uma mobilidade na cidade dificulta muito esse tipo de trabalho que vocês estão propondo. Mas, apesar de tudo, é sempre interessante estar a olhar do exterior. Porque se calhar aqui as pessoas têm uma percepção muito negativa do que está a ser feito nesse campo, mas eu acho que o Brasil continua a ser um dos modelos que está a ser olhado por muitas pessoas à volta do mundo como talvez dos primeiros a introduzir este tipo de projetos na favela, não é? De um modo mais evidente, porque está mais no centro, e essa foi outra das razões que me interessava ao Rio, o facto da favela estar no centro, ser muito visível e ser um assunto que não pode ser esquecido, mas também há ações que têm sido feitas por planeadores urbanos, por trabalhadores sociais, que têm sido feitas no sentido de inserir espaço público e infraestrutura de um modo inovador na favela. Eu acho que o Brasil é provavelmente dos países que mais tem avançado nesse campo. E tem sido alvo de estudo e tem sido até alvo de prémios internacionais a nível de projetos urbanos. Só que acho que às vezes, como é muito grande também, obviamente, às vezes o impacto desse tipo de projetos é pequeno, para já, mas a verdade é que são experiências. E é preciso começar por algum lado. E é preciso analisar melhor essas experiências e dar mais valor a essas experiências. Tem uma pergunta que... Oh, no, I just echo that, and public transport and the ability to get around is sort of a basic human right. But also, I don't think that people always have to come to the institution. We know that creativity is around everywhere in our cities, and often artists live in the poorest parts of the city because they don't earn very much, and it's combining and integrating them into communities. And I thought the last time I was in Rio, I saw a brilliant project near the Maracanã where Carlos Miranda from the Laban had taken our contemporary dance theatre and was sharing a building in the favela with one of the most famous carnival companies in Rio, and seeing what happened, seeing where the synergy and fusion could happen between creativity that had a huge hold in the neighbourhood and different forms of contemporary culture. So I'm all for going to where people live as well as bringing people to the cultural temples. Nós temos aqui uma pergunta especificamente para o Donat, mas eu acho que serve para ambos, da Alessandra, que é gestora cultural. O que ela diz é o seguinte: existe também muita crítica em relação aos processos de regeneração urbana, apontando que eles causam a gentrificação. Aqui na Bienal, este ano, inclusive, há um vídeo de artista de Istambul mostrando com esse tipo de crítica. A pergunta é, você acha que, apesar de todos os benefícios gerados pela Tate, pode haver gerado algum tipo de gentrificação? Yes, almost certainly. The immediate neighbourhood, as I said to you, most of the land is not in public control. It's in private control. And they are realising the potential of the site, yes, because of infrastructure, but also because of the cultural investment. And there is some protected housing in the area, social housing, but more and more the new housing is very, very high end, which does start to cause
an imbalance in the ecosystem of the area, and it's something we're working together, again, through some of the partnerships and the forums. There's some new legislation just been introduced. We'll see if it works, called neighbourhood planning, where a combination of residents and businesses are allowed to make a local plan which says what they feel needs to be in each community to make it work. Whether that can stop the gentrification of the immediate area around Tate Modern is questionable. But then again, cities regenerate themselves a bit like Doctor Who, and have done for thousands of years. Change comes and it moves around the city. We were talking about this last night and how that's happening in Berlin. So just to the south of Tate Modern, there's huge amounts of creative activity happening now. And I'm interested in the ecosystem across the city. I think sometimes the success will be that areas become rich and exclusive, but there's always a dialogue to be happening across the city. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, e já num momento em que, de algum modo, começa a ficar já farto ou irritado da crítica à gentrificação. Claro que eu partilho aspectos dessa crítica à gentrificação, mas se houvesse fenómenos de gentrificação numa favela, seria ótimo. Porque queria dizer que ia valorizar o valor da propriedade, desde que as pessoas tenham a propriedade, elas valorizariam a propriedade, e muitas vezes as pessoas saem porque escolhem sair, porque vendem aquela propriedade para sair para outra, se vier, como na favela no Rio, agora vêm europeus que vêm viver na favela, isso só contribui para a diversidade social e para a melhoria da condição económica daquele tecido produtivo. O que me preocupa mais é ainda haver uma ideia modernista de que a favela pode ser arrasada, como se está a pensar em Mumbai, em Dharavi, pode ser arrasada para serem construídos prédios altos para escritórios. Isso é que é uma gentrificação violenta, em que os bulldozers vêm, destroem e a seguir se instala uma cidade formal que é mais do mesmo que está ao lado. E, portanto, é preciso falar de gentrificação com as várias gradações que existem relativamente ao problema. Claro que o que a Tate fez naquela zona é impressionante e positivo a 99%. Mas claro que há gente que sente que, de repente, já não se revê na sua comunidade. Mas, em Barcelona, há fenómenos semelhantes com o turismo. Em Barcelona, as pessoas já não se reconhecem na sua cidade porque o turismo foi tão bem sucedido que, neste momento, só há turistas na cidade. E, portanto, foi tão bem sucedido que se tornou num problema. Portanto, há de facto que analisar até que ponto é que se leva esse tipo de processos e como é que são, digamos, afinados. Mas quer dizer, partir do princípio que não se quer gentrificar, partir do princípio que não se quer fazer nada, parece-me que é uma solução pior. Eu diria, concordando totalmente com você, que é a ditadura do politicamente correto. Então, não se pode mais fazer piadas e não se pode mais fazer nenhum tipo de movimento, porque você pode, no limite, gerar um novo problema. Que sejam esses os nossos problemas. Quer dizer, que são problemas, talvez, melhores do que os problemas que nós temos do ponto de vista econômico, social, nas nossas favelas atuais aqui. Eu tenho mais 3 minutinhos, não gostaria de atrasar muito mais por conta do espaço para almoço. Queria saber se vocês têm algumas palavras finais de cada um para a gente se despedir desse período da manhã. Bem, eu vou voltando ao Brasil e de facto tenho uma coisa a dizer, que foi sempre um sentimento muito pessoal que eu tive aqui, que é, volto sempre energizado quando volto para outro sítio, porque apesar de tudo, o Brasil ainda parece estar nesse momento em que as pessoas ainda acreditam que a mudança é possível e é possível as coisas melhorarem. Em sítios onde eu tenho estado, essa esperança parece já se ter perdido. Ou seja, é tão sofisticado que, de facto, não há quase uma percepção que se possa melhorar. E, portanto, as situações começam a piorar. E, nesse sentido, prefiro acreditar que há capacidade de mudança e nessa energia que existe na população brasileira, tanto a nível mais espontâneo, como depois a nível dessa energia poder passar para canais que têm capacidade política para implementar, ou económica para implementar as ações. Eu acho que nesse sentido só posso esperar que daqui a 20 anos estejamos a conversar de uma situação completamente diferente. E nesse sentido falo também dos
dos empreendedores, etc., que aproveitam e aprendem com essa lógica espontânea, como vimos a questão do construtor que percebeu a vantagem de ter a comunidade envolvida no seu projeto e altera o seu projeto. Eu acho que isso também está a acontecer com alguns empreendedores aqui, construtores no Brasil, e é preciso, se calhar, estimular mais esse tipo de ação, que pode ter um resultado positivo. Obrigado, Pedro. And the same, I absolutely endorse that. And, you know, I first came to Brazil in 1989, and I went to the Mato Grosso, to Cuiabá, and it was like going to another world. But what was obvious then was the huge potential of the country and the resources and the people. And every time I've come back, that's been more and more emphasized latterly. And, you know, this is an unbelievable city full of creative energy. And a journalist asked me earlier in the week, you know, should we have a Tate Modern for Sao Paulo? But why? Because you've got all of the credentials here, you've got everything happening in the city to make cultural content and cultural dialogue that could be the envy of the world. So I echo that. You know, you worry a lot about not being up to speed and all of that. I don't think that's the case at all. And a bit obtusely, I would just say one thing we shouldn't forget when we talk about cities and urbanization and the fact that the majority of people are living in the cities now, that only exists because of the people in the countryside and the people that produce the food. And there's a huge, huge issue about that globally, about food production, about climate change, about all of those things. So remember, the city is itself an ecosystem that depends on the country. E posso, como ainda temos 20 segundos, eu lembrei-me de uma pergunta para deixar à audiência. Já agora para que a audiência depois também participe do modo que bem entender. Que é a questão de... Enquanto eu estava a ouvir a falar da Tate Modern, estava-me constantemente a vir à memória o MASP, que é um edifício fantástico, numa situação privilegiada da cidade. Porque é que o MASP não pode ainda ser considerado, através da sua programação, através do modo como se liga à cidade, a Tate Modern de São Paulo? Essa é uma boa novidade. Nós estamos passando por um processo de muita transformação no MASP e, de fato, é uma perspectiva nova que a gente torce para que aconteça. Eu vou encerrar, passar a palavra aqui para o Tomás para concluir essa parte da manhã, agradecendo muitíssimo a participação do Pedro, do Donald, e esperando que vocês venham mais vezes, porque é muito bom ouvir essa visão positiva aqui do Brasil. Muito obrigada.